garotas estão brigando por uma boneca que pertence a uma delas, mas cada uma das três diz que é dela. Quem você acha que é a verdadeira dona do brinquedo? Deve ser esta. Veja, elas têm roupa combinando. É Halloween e algumas pessoas se vestiram de fantasmas, mas há um fantasma real entre elas. Quem você acha que é? Veja, esta pessoa não tem sombra. 3 amigos foram acampar. 2 deles são pessoas reais e um é um robô. Dê uma olhada na imagem e diga quem você acha que é o robô. Deve ser este cara. Dê uma olhada nas pegadas que cada um deixou. As marcas deles são, na verdade, de rodas, o que não é muito comum para um humano. A Amanda e a mãe dela estão participando de um game show. É a rodada final, e a tarefa da garota é descobrir qual dessas 2 mulheres é a mãe dela. Ambas estão usando máscaras, então a Amanda não pode ver seus rostos. Você pode ajudá-la? Preste atenção à cor do cabelo das mulheres. Amanda é ruiva. Essa mulher também tem cabelo ruivo, então aposto que é a mãe dela. De qualquer forma, a garota deve saber a cor do cabelo da mãe, então ela está segura aqui. A polícia local recebeu informações de que sua pequena cidade havia sido invadida. Os policiais começaram a investigar, pedindo carteiras de identidade das pessoas. Vou mostrar as identidades uma a uma e você deve decidir quem parece suspeito. Por exemplo, este. Qual é o seu veredito? Veja o ano de nascimento desse cara. Não, definitivamente não é uma identidade real. Aqui está outra. O que você pode dizer sobre esta garota? Veja o local de residência dela. É apenas o nome de algum lugar. Não há menção a um estado ou país. Não, essa pessoa é suspeita. A próxima pessoa é esta jovem, e aqui está a carteira de identidade dela. Você vê algo suspeito? Ela me parece bem, eu a deixaria ir. Aqui está outro documento. O que acha? Desta vez, preste atenção na foto. Todas as fotos de documentos devem ter um fundo branco. Esta não é uma carteira de identificação emitida oficialmente. Então, eu diria que ele é suspeito. Aqui está o último desta série. O que me diz? Há alguma coisa com a qual devemos nos preocupar? Não, aqui está tudo bem. Deixe o cara ir. Uma mulher rica, Roberta, procurava uma pessoa para limpar sua casa toda semana. Ela entrevistou 3 candidatos e perguntou por que eles queriam emprego. A Amélia disse que precisava de dinheiro para viajar para outro estado durante o verão com seus amigos. O Carlos falou que sua mãe o obrigou a fazer algo no verão para que ele não jogasse videogame o dia todo. E a Daniela afirmou que estava totalmente falida e precisava de dinheiro para sobreviver. Quando eles saíram, a Roberta viu que seu colar de diamantes havia sumido. Ela adivinhou que um dos candidatos a havia roubado. Então, o chamou novamente. Dê uma olhada neles e descubra quem é o ladrão. É a Daniela. Ela disse que estava quebrada. E da última vez que esteve lá, estava vestindo roupas velhas. Mas olhe para a garota agora. Roupas novas, brincos de ouro e um iPhone. Ela deve ter roubado o colar e vendido. Em um dia de inverno com muita neve, a polícia recebeu uma ligação informando que uma das casas do bairro havia sido assaltada. Um detetive visitou as pessoas que moravam lá, mas todas disseram que ficaram em casa por causa do clima.
Ainda assim, o detetive descobriu quem estava mentindo. Essa pessoa se tornou o principal suspeito. Quem? Deve ser quem vive nesta casa. O suspeito disse que estava em casa, mas obviamente estacionou o carro depois que a neve já tinha se acumulado na calçada. Então, o veículo ficou fora por um tempo. Por que ele mentiria? Outro dia, outro crime. O Sérgio, um empresário, foi roubado. Ele disse que o cofre pesado, cheio de dinheiro que tinha no quarto, sumiu, mas estava preocupado em mostrar provas de que o possuía. Ainda assim, um detetive disse que acreditou no homem e pediu detalhes. Como o detetive sabia que o empresário não era um mentiroso? Veja, há marcas no chão. Algo realmente pesado estava de fato parado ali por um longo tempo. Agora vamos para a Noruega. Após o feriado de Natal, duas irmãs gêmeas, a Alice e a Aline, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e foi visitá-lo antes de ir para a casa da mãe. Você sabe dizer qual? A Noruega é um país frio que fica no norte. Outra coisa, é inverno, mas ao contrário de sua irmã gêmea, a Alice está bronzeada. Isso porque, provavelmente, ela acabou de passar o feriado em um país quente. Tipo na Tailândia, na casa de seu namorado. Então, deve ser ela. Um químico descobriu um novo elemento. 3 dias depois, ele sumiu. O Benício, seu estagiário, ficou responsável por terminar o trabalho do cientista. Mas todos os dados estão no computador do químico e o Benício não sabe a senha. Ele só sabe que a combinação é o nome da filha do cientista, coisa que o cara jamais mencionou. Por sorte, o rapaz tem uma pista. E aí, qual será o nome da garota? O pai dela é um químico, então a pista só pode ser alguma coisa relacionada à química. Que tal a tabela periódica? O 9º elemento é flúor, representado pela letra F. O de número 53 é o iodo, que tem a letra I. Depois temos o 8º elemento, que é o oxigênio, com a letra O. E o 11º é o sódio, representado por Na. Então, o nome da filha é Fiona, e essa é a senha. O Sérgio e a Mônica estão passeando no parque com 3 meninas, a Ana, a Kátia e a Selma. 2 delas são suas sobrinhas, e a outra é a filha deles. Você consegue dizer qual das garotas é a filha? A filha é a Kátia. Veja, o casal tem olhos azuis. Então, os olhos da filha deles só pode ser da mesma cor. E a Kátia é a única delas que tem olhos claros. 3 jovens, a Sandra, a Regina e a Teresa, foram a uma festa particular dizendo que eram modelos mundialmente famosas. Porém, 2 delas estavam mentindo. Você consegue adivinhar qual disse a verdade e é de fato uma top model internacional? A modelo deve estar usando uma bolsa de grife de verdade, não uma réplica. Veja, os logos das bolsas Dolce & Gabbana da Regina e da Teresa estão errados. Então, elas devem estar mentindo. Parece que a única modelo por aqui é mesmo a Sandra. O Gabriel avistou uma linda jovem no parque e se aproximou para conhecê-la. Eles passaram horas conversando e, entre outras coisas, soube que ela era professora de música e que tinha 3 irmãos e uma sobrinha. O Gabriel a convidou para sair, mas a garota disse que só aceitaria o convite se ele adivinhasse o nome da sobrinha. O rapaz disse que aquilo era impossível e pediu uma dica. A jovem disse apenas 2 palavras, 3 e 6. Ajude o Gabriel a adivinhar o nome da garota. Lembra que ela é professora de música? Então a pista deve ter alguma coisa relacionada a isso. Vamos relembrar as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A terceira é Mi e a sexta é Lá. Se juntarmos as duas, teremos Mila. Esse deve ser o nome da sobrinha da jovem. Uhul! Teremos um encontro! Após as férias, todos os alunos voltaram para a escola.
4 amigos começaram a conversar sobre o que fizeram naquele verão. Parece que todos viajaram. Ariana disse que foi com sua família para a Moldávia para visitar a avó. O Arthur contou que ele e sua namorada passaram 2 meses na Venezuela. O João falou que foi a Nárnia. E a Kelly afirmou que passou por vários países asiáticos. O fato é que um desses jovens passou as férias inteiras em casa. Qual será, hein? É o João. Nárnia é um lugar fictício. Ele provavelmente maratonou as séries todas no verão. Ao abrir os olhos, o Adão viu que estava em uma masmorra. E o pior, ele não se lembrava de como tinha ido parar ali. Mas isso não interessava. À sua frente havia 3 baús. Um estava cheio de moedas de ouro, o outro tinha moedas de prata e o terceiro estava repleto de diamantes. Ele poderia levar qualquer um dos baús. Porém, lá fora, há um vampiro à espera. O que o Adão deve fazer? Ele deve pegar o baú com as moedas de prata. Os vampiros têm medo desse material, então só assim o cara conseguirá sair ileso da masmorra. A Carmen ligou para a polícia dizendo que alguém havia arrombado sua casa e roubado o relógio de ouro do avô. O detetive Carlos assumiu o caso e interrogou a mulher. A Carmen disse que estava aspirando o chão do andar de cima quando ouviu um arranhão na porta, seguido de passos. Ela ficou com medo, então não desceu até o ladrão ir embora. Quando isso finalmente aconteceu, deu falta do relógio. O detetive Carlos se recusou a iniciar as investigações e disse que a mulher estava mentindo. Por quê? Ela disse que estava aspirando o chão quando ouviu o barulho. Isso seria impossível, pois o equipamento faz um barulhão danado. A Carmen não ouviria nada. A Tina e o Lucas eram namorados e moravam em Nova York. Ele havia mudado de emprego recentemente e precisou viajar a trabalho para a Índia. À tarde, a Tina ligou para saber como ele estava. O rapaz falou que estava almoçando e que teria uma reunião de negócio pouco depois. Uma semana depois, quando Lucas voltou para casa, a Tina terminou tudo com ele e o botou para fora de casa. Por quê? Quando é tarde em Nova York, é noite na Índia. Mas o Lucas disse que estava almoçando e queria participar de uma reunião depois. As pessoas não fazem isso à noite. Ele mentiu e provavelmente nem esteve na Índia. A Aurora é uma arqueóloga e estava explorando uma caverna antiga. Após passar um mês ali, encontrou um lugar escondido com 3 baús. Dentro de um deles havia ouro, mas se a mulher escolhesse o baú errado, ficaria presa na caverna para sempre. O bilhete no primeiro dizia: o ouro não está no segundo baú. No segundo estava escrito: o ouro está no primeiro baú ou no terceiro. E o último: o ouro não está aqui. E aí, qual dos baús ela deve abrir? Se o ouro não está no segundo baú, só pode estar no primeiro ou no terceiro. Mas o bilhete do terceiro diz que o metal não está lá. Então, só pode estar no primeiro baú. O Benício trabalha em uma boate VIP. O trabalho dele é não deixar menores de idade ou pessoas suspeitas entrarem. Todos os dias tem gente tentando passar com identidades falsas. E o Benício tem que verificar quais documentos são verdadeiros ou não. Aqui estão algumas dessas identidades. Sua missão é ajudar o jovem segurança a decidir se os donos destas identidades podem ou não entrar. Veja esta aqui. Essa pessoa pode entrar? Aqui está escrito que ela nasceu no dia 28 do 13º mês do ano. Essa identidade é falsa. Ótimo! Aqui está mais uma. O Benício pode deixar este cara entrar? Este homem tem supostamente 46 anos de idade, mas nesta foto ele parece um adolescente. Eu acho que o Benício não deve deixá-lo entrar, o cara é suspeito. E o que me diz deste documento aqui? Passa ou não? Desta vez parece estar tudo certo com o documento. Acho que ele pode deixá-la entrar.
Chegou mais uma pessoa, hora de analisar. Tem alguma coisa errada aqui? Não, tudo parece ok pra mim. A última da noite. E aí, o Benício deixa ou não entrar? Veja só este endereço. Florianópolis, no Paraná? Nada a ver. Aposto que essa identidade é falsa. Então eu não o deixaria entrar. O Mauro foi visitar sua avó, que morava em uma parte diferente do bairro dele. Enquanto ele estava na casa dela, sua bicicleta foi roubada. O cara ligou para a polícia e disse que sua bike havia sido roubada pelo Jonas, um vizinho de sua avó que sempre estava discutindo com ele. Pouco depois, o Mauro bateu a porta dele acompanhado de um detetive. O policial perguntou se o homem havia roubado a bicicleta. O Jonas negou ter feito isso e falou que havia acabado de pintar a cerca de sua casa. O detetive acreditou nele. Por quê? A história parecia verdadeira. Havia tinta fresca sobre a grama perto da cerca, o que prova que o Jonas estava mesmo trabalhando naquilo. Quando a Kátia voltou para casa, depois de levar seu cãozinho para passear, viu que alguém havia roubado sua pulseira preferida que estava em seu quarto. A irmã dela, a Bela, também gostava da joia. Então a Kátia a procurou para perguntar se havia pegado o acessório. Na saída do banheiro, a irmã disse que não havia pegado a pulseira. E ainda acrescentou que estava no banho durante aquele período e nem teve tempo de entrar no quarto da Kátia. A jovem resolveu dar uma olhadinha no banheiro e percebeu que a Bela estava mentindo sobre ter tomado banho. Como ela percebeu isso? Se a Bela tivesse mesmo tomado banho, o espelho do banheiro estaria embaçado. Mas veja, está completamente limpo. A mulher mais rica da cidade, a Andresa, foi ao estádio para assistir a uma partida de futebol. Ela estava sentada no melhor lugar na primeira fileira. No meio da partida, deu falta de seu colar de diamantes. Por sorte, um detetive que estava sentado bem ao lado dela começou a observar as pessoas ao redor e viu que uma delas estava agindo de forma suspeita. De quem será que ele suspeitou? Veja, tem um cara no banco vestido de jogador com o número 7 estampado na camisa. Mas, como você pode ver, o número 7 já está em campo. Ele certamente é o ladrão, só que disfarçado. A Elvira estava morando com o namorado, mas não queria contar a novidade para os pais ainda, então guardou o segredo. Um dia, a mãe veio de outra cidade para visitá-la. O namorado da Elvira estava viajando a trabalho no dia. Então ela resolveu fingir que morava sozinha. Mas sabe como é mãe, né? Ela acabou descobrindo que a filha estava namorando alguém. O que a fez chegar a essa conclusão? Há 2 escovas de dente no banheiro. Uma delas provavelmente pertence a outra pessoa. A Alice e a Daiane trabalham em um abrigo de animais nos fins de semana. A Alice leva os cães para passear e a Daiane alimenta os gatos. Quem está fazendo alguma coisa errada? A Daiane. Ela está dando ração de cachorro para os gatos. A Sofia e a Ellen resolveram dar uma volta no parque durante o horário de almoço. A Sofia está conversando com o irmão no celular e a Ellen está comendo frutinhas de um arbusto. Qual delas é desatenta? A Ellen tem uma placa alertando que as frutinhas são tóxicas. Uma família está trabalhando no quintal de casa. O João está aparando a grama e o Cássio está aguando as flores. Qual deles está fazendo alguma coisa errada? O João. Parece que a máquina dele não está funcionando direito, pois a grama não está sendo cortada. A Tati acordou em um hospital. 2 homens chegaram para visitá-la e afirmaram ser médicos dela. Mas qual deles é o verdadeiro? Veja, no crachá deste homem está escrito Olivia. Ou seja, o médico verdadeiro é o outro, que está à direita. E o que está à esquerda certamente roubou o uniforme de outra pessoa.
Duas estudantes, a Elsa e a Ana, estão passando a tarde no parque. A Elsa está fazendo um lanche sentada na grama, enquanto a Ana está lendo sentada sobre um banco. Qual delas é super desatenta? A Ana. A placa está alertando que a tinta do banco ainda não secou. A Eva foi a uma cafeteria para fazer um lanche e se deparou com a filha, a Samara, sentada em uma das mesas. Ela se aproximou e perguntou por que a menina não estava na escola. A Samara disse que a última aula dela havia terminado um pouco mais cedo e que havia chegado ali alguns minutos antes para comprar um café gelado. E prometeu que iria embora em 5 minutos. Mesmo assim, a mãe não acreditou e colocou a garota de castigo por ter matado aula. Por quê? O gelo do café da Samara já havia derretido. Isso significa que já fazia um tempão que ela estava ali. 13. A Ruth é professora de matemática. Ela recolheu a lição de casa dos alunos, mandou que eles fizessem um teste de computador e começou a dar notas para as tarefas durante a aula. Mas encontrou 2 folhas muito semelhantes e percebeu que um dos alunos copiou o trabalho do outro. Aqui estão os estudantes, o André e o Júlio. Você sabe dizer qual deles copiou? O André. As mãos dele estão cobertas de tinta fresca, o que significa que ele provavelmente acabou de fazer a lição pouco antes da aula. 14. Este é o Rui. Ele voltou para casa à noite após mais um longo turno. Sua esposa ainda estava acordada. O cara a beijou e foi dormir. Ela já estava suspeitando que o marido a estava traindo havia algum tempo e dessa vez queria saber com certeza, então decidiu verificar os bolsos dele. No dia seguinte, ela disse ao marido que sabia de tudo. Como? Veja, tem um par de chaves no bolso. As dele estão penduradas na parede. Então essas são as da casa de outra pessoa. 15. A Bruna deu uma festa de aniversário e convidou alguns amigos. A Liliana não queria ir. Então, mentiu que a mãe a deixou de castigo para limpar o quarto. A Bruna ficou triste, mas entendeu. Para compensar, no dia seguinte, a Liliana convidou a amiga para ir até sua casa para estudar e assistir a um filme à noite. A Bruna concordou. E, já na casa da Liliana, entendeu que a amiga havia mentido. Como ela soube? O quarto da Liliana ainda está bagunçado. Se ela o tivesse limpado no dia anterior, estaria em ordem. 16. Uma rica escritora famosa morava sozinha em uma mansão e nunca saía. As únicas pessoas que ela via eram o cozinheiro, o jardineiro e o faxineiro. Certa manhã, antes do café, o faxineiro a encontrou envenenada no quarto e chamou a polícia. Os 3 eram suspeitos. O cozinheiro estava assistindo a um canal de culinária no YouTube. O faxineiro disse que acabou de chegar para começar o trabalho quando encontrou a escritora. E o jardineiro falou que estava no jardim plantando algumas flores. Quem envenenou a mulher? Deve ser o cozinheiro. Isso aconteceu um pouco antes do café da manhã e ele não estava preparando nada. O cara sabia que o café da manhã não seria necessário naquela manhã. 17. Eram as férias de verão e os amigos de Mariana a convidaram para ir acampar. Ela não gostava muito de acampar, mas não queria admitir que preferia ficar em casa e ver TV. Então, disse que seus pais a convidaram para ir para a Grécia, mas na verdade ficou em casa maratonando programas de TV. A família dela lhe enviou uma foto das férias. A garota fez um Photoshop nela e a mandou para os amigos. Quando um deles viu a imagem, percebeu que a Mariana não estava na Grécia. Como? A Mariana fez um Photoshop nela mesma, mas o cara notou que todos na foto, exceto ela, tinham sombra. 18. O Luiz trabalha em um posto de gasolina no subúrbio da cidade. Era um lugar calmo e quieto. Um dia, havia apenas 3 clientes. O primeiro pediu algo para beber. O segundo, algumas barras de chocolate. E o terceiro pegou apenas a gasolina. Um deles era um criminoso e o Luiz o denunciou para a polícia. Quem é o cara e como ele descobriu?
O segundo homem pagou com uma nota de R$ 25. Essa nota não existe, o que significa que estava imprimindo dinheiro. 19. Era o dia 17 de setembro e a Júlia finalmente iria passar as férias na Espanha. Como ela morava sozinha, mandou todas as plantas e seu gato para casa de uma amiga e voltou para casa no dia 27 de setembro. Assim que entrou, percebeu que alguém esteve ali enquanto ela estava fora. Como a garota descobriu? A Júlia morava sozinha, mas veja, há um calendário destacável pendurado na parede. Quando ela saiu, era 17 de setembro, mas agora mostra 27 de setembro. 20. Essa história aconteceu há alguns séculos. O Henrique e a Carolina estavam namorando, mas as famílias eram contra. Um dia, a família da Carolina decidiu levá-la para outra cidade, mas não disse qual. O casal sabia que era uma das duas grandes cidades próximas, Paris, que ficava à esquerda, ou Berlim, à direita. Eles combinaram que a garota jogaria para fora o lenço quando o trem partisse, e o Henrique a encontraria onde quer que ela estivesse. Então, foi aqui que o rapaz encontrou o lenço. Para onde foi o trem? Se você arremessar alguma coisa de um trem em movimento, ele voará na direção oposta. O Henrique encontrou o lenço na parte direita da estação, o que significa que o trem seguiu para a esquerda, para Paris. Spoiler! Alguns meses depois, ele encontrou a Carolina lá, e eles viveram felizes para sempre. A Karina queria se tornar uma historiadora. Todos os dias, depois da aula, ela gosta de ir ao museu de história para ler seus livros e aprender coisas novas. Um dia, enquanto a jovem estava estudando lá, ela foi ao banheiro, mas quando voltou, viu que sua carteira tinha sumido. A Noêmia disse que nem viu a Karina lá, tampouco suas coisas. O Tony disse que naquele momento estava conversando ao telefone com seu amigo. E a Lira disse que não tinha roubado nada. Quem está mentindo? O Tony é proibido falar ao telefone dentro do museu. A Maura tinha uma regra. Se suas filhas quisessem tomar sorvete à noite, tinham que fazer alguma tarefa doméstica durante o dia. Em uma terça chuvosa, ela voltou do trabalho e perguntou às filhas o que elas tinham feito. A Charlotte disse que tinha aspirado o segundo andar da casa. A Tatiana disse que tinha lavado roupas. E a Poliana disse que tinha regado as plantas do jardim. Quem não tomou sorvete naquele dia? A Poliana, ela disse que tinha regado as plantas, mas por que ela faria isso se chover o dia todo? O detetive Carlos está em uma missão tentando encontrar um vampiro e um elfo. Ele sabe que o vampiro vive na Casa Vermelha do lado esquerdo do bairro. Observe essa família de perto e encontre o vampiro. É este cara aqui. Ele está passando perto do espelho, mas seu reflexo não aparece. Agora, falta o elfo. Ele mora na casa laranja do lado direito do bairro. O detetive Carlos começou a observar essa casa também. Por sorte, ele só avistou 2 pessoas. Mas qual delas é o elfo? Só pode ser este cara. Veja, as orelhas dele são pontudas. Um casal ligou para a polícia. Eles disseram que o filho deles, um estudante de escola particular, não tinha voltado para casa depois das aulas. O problema é que ele sofria de amnésia. A polícia começou a fazer buscas pela cidade. Eles encontraram 3 adolescentes com amnésia que não sabiam o próprio nome nem o nome de seus pais. Mesmo assim, conseguiram descobrir qual deles era o filho do casal. Como será que eles conseguiram? É o jovem do meio. O filho do casal foi à escola de manhã e não voltou, então ele ainda estava usando seu uniforme escolar. O Félix atravessava a fronteira de 2 países todos os dias, andando de bicicleta e com uma mochila enorme nas costas. Os agentes aduaneiros verificavam a mochila dele toda vez, mas não encontravam nada proibido. Mesmo assim, eles tinham certeza de que o Félix estava fazendo alguma coisa ilegal. Eles tinham razão, mas não conseguiam encontrar o que estava errado. O que será que o Félix está contrabandeando?
Veja, toda vez que ele passa, está andando em uma bicicleta diferente. Ele contrabandeia bicicletas e bem debaixo do nariz dos agentes. A Adriana voltou para casa. Ela tinha 3 filhos que estavam de castigo e não podiam assistir à televisão. Quando ela colocou a chave na fechadura para abrir a porta, ouviu o barulho da TV ligada. Mas quando entrou, o aparelho já tinha sido desligado. A Sandra estava no jardim. Ela disse que estava refazendo seu canteiro de flores poucas horas antes. A Cássia estava no andar de cima em seu quarto fazendo a lição de casa. E o Everton estava na garagem tocando violão. Qual deles está mentindo? A Sandra. Ninguém trabalha no jardim usando um vestido. Além do mais, ela está totalmente limpa e não está com nenhuma ferramenta de jardinagem nas mãos. O Alberto é péssimo em arrumar malas. Sempre que viaja, acaba levando coisas que nunca vai precisar. Hoje, ele está arrumando suas coisas para acampar na floresta. Observe o interior da mala dele e decida o que ele não vai precisar nesta viagem. Veja, tem uma cafeteira elétrica. Não tem eletricidade na floresta, então ele pode deixá-la em casa sem medo. Agora, olhe o que o Alberto está levando para passar um fim de semana na casa de seus pais. Do que ele não precisará? Há 2 toalhas enormes. Tenho absoluta certeza de que os pais dele têm toalhas extras. Ele pode deixá-las em casa. Desta vez, o Alberto vai passar as férias em uma ilha deserta. Ele vai ficar alguns dias lá, tentando sobreviver sozinho. Do que ele não precisará neste passeio? Garoto, não leve este laptop. A bateria dele vai descarregar rapidinho. A Suzy finalmente saiu de férias. Ela estava planejando viajar para o México e morava sozinha, então pediu para sua amiga cuidar das suas plantas e do seu gatinho. A amiga topou e os levou para sua casa. Quando a Suzy voltou, percebeu que alguém tinha ido à sua casa enquanto ela estava fora. Como ela soube disso? Ela mora sozinha. Mas veja, vários pacotes foram entregues quando ela estava fora. E sabe-se lá como, eles estão do lado de dentro da casa e não fora dela. Pouco antes de um restaurante abrir, alguém roubou todo o dinheiro que estava no escritório. Um detetive chegou para interrogar a equipe do estabelecimento. O cozinheiro disse que estava trabalhando bastante e que nem teve tempo de sair da cozinha. Portanto, não viu nada. O segurança falou que estava no banheiro e que não roubou nada. O garçom afirmou que se lembrava de ter visto um visitante indo para o sentido do escritório, mas fez vista grossa e não o deteve. O garçom foi preso por ter roubado o dinheiro. Mas por quê? O restaurante ainda estava fechado, então não poderia haver visitante algum. A Kelly acordou em uma masmorra e tentou escapar, mas a porta estava trancada. De repente, um relógio surgiu na parede e começou a contar o tempo. E avisou que haveria uma explosão em meio minuto caso a garota não adivinhasse a senha. Era apenas um número, mas a Kelly tinha apenas 2 tentativas. Por sorte, havia uma pista. A Kelly digitou 60, mas não funcionou. Qual deve ser a segunda tentativa dela? Lembra do relógio? Então, quando o ponteiro das horas está em cima do 1, significa 5 minutos. Quando está apontando para o 2, significa 10 minutos. E daí por diante. Então o 12 é igual a 0. Em uma noite chuvosa, a Pamela foi de carro até a casa do namorado para levar o moletom que ele tinha esquecido. Ela entrou, mas acabou esquecendo de trancar o veículo. Quando voltou, poucos minutos depois ligou para a polícia, pois seu notebook havia sido roubado do banco de trás. O detetive disse que a jovem estava mentindo. Por quê? A Pamela tinha um carro compacto de 2 portas. Não havia o tal banco de trás nele. A marrom, a branca e a verde são melhores amigas.
e se encontraram em um restaurante para comemorar sua graduação no ensino superior. De repente, a Branca notou um fato curioso. Vejam, estamos usando nossas cores, mas ninguém está usando a cor de seu nome. É, Branca, você tem razão, respondeu a jovem que estava de vestido verde. Você consegue dizer quem é quem? Então, a Branca só pode estar usando um vestido marrom ou verde. Como a garota de vestido verde respondeu o comentário dela, a Branca está usando um vestido marrom. Isso nos leva a pensar que a garota de vestido verde só pode ser a marrom e a de vestido branco, a verde. Era aniversário do pai da Lúcia, que queria presenteá-lo com alguma coisa que ele quisesse muito. Só que ela não tinha ideia do quê. Então resolveu bisbilhotar o computador do pai para ver o que ele havia salvado em seu carrinho de compras. O equipamento exigia uma senha e a Lúcia não sabia qual era. Você pode ajudá-la a descobrir? Observe a mesa. Tem um post-it lá, onde há muitos erros de digitação. Isso pode ter sido feito de propósito. Encontre as letras erradas e junte-as. Primeiro C em lavanderia e o E final em escola. O N tem em limpar. O L em formiga. E o U extra em responder. Então, a senha é Senlu. O Raul trabalhou em uma boate e tem a missão de verificar todas as identidades e não deixar ninguém suspeito entrar. Dê uma olhada nessas 3 carteiras de habilitação e diga qual destas pessoas não deve entrar. Aqui está a primeira. Tudo parece ok. Pode deixá-la entrar. Mas o que me diz sobre esta garota? Não a deixe entrar. O mês e a data estão espelhados. Ela só pode estar usando uma identificação falsa. Ok, próximo. Entra ou não? Veja, o cara da foto tem uma tatuagem no pescoço, mas na vida real não tem nada desenhado na pele. Isso é suspeito. Não o deixe entrar. A Melissa e a Bela são irmãs. A Melissa tem roupas descoladas e a Bela sempre pega alguma peça emprestada sem pedir permissão. Um dia, a Melissa estava se arrumando para ir a uma festa e não conseguiu encontrar seu top favorito. Ela bateu na porta do quarto da irmã, que abriu, mas quando viu quem era, a fechou de novo. Poucos segundos depois, a Melissa invadiu o quarto e começou a procurar o top. Mas não o encontrou em lugar algum e teve que sair. Do lado de fora, se lembrou de uma coisa e conseguiu encontrar a peça de roupa. Onde ela encontrou? A Melissa se lembrou de que quando a Bela abriu a porta, a blusa de moletom estava com o zíper aberto. Depois de bater a porta, a Bela fechou o zíper. Ela estava usando o top. O Alan estava vagando por uma floresta, quando se deparou com um casarão. Assim que entrou, as portas se fecharam em suas costas. Havia 3 saídas. Atrás da primeira tinha uma sala com gás venenoso, que fazia a pele derreter. Atrás da segunda porta, um lobo faminto. E atrás da terceira, uma janela, mas sem escada. Como Alan conseguirá escapar em segurança? O Alan deve escolher a terceira porta. Afinal, ele apenas entrou na casa, então está no andar térreo. Assim não precisará de escada alguma para pular a janela em segurança. O Mário não gostava nem um pouco de uma árvore gigante que ficava na casa do vizinho, pois ela tampava o sol. Ele ficou super feliz quando ela foi arrancada de lá um dia, depois de uma forte tempestade à noite. Mesmo assim, o vizinho ligou para a polícia e denunciou o Mário por ter cortado a árvore de propósito. Mas este negou tudo. Quem está falando a verdade? Se a tempestade tivesse derrubado a árvore, o pedaço do tronco que restou estaria com a superfície irregular. Mas o topo está lisinho, como se tivesse sido cortado com uma serra. Pode ser até que outra pessoa tinha feito isso, e não Mário. Mas uma coisa é certa, não foi a tempestade. O Jonas é um blogueiro famoso. Ele chega em um castelo abandonado e mal assombrado para gravar um vídeo. Mas nem entrou ali ainda e já viu 5 coisas estranhas naquele lugar e ficou apavorado. Você consegue vê-las também? Estas pegadas são gigantes demais. É inverno, mas este pé de cereja está cheio de frutas. Deveria haver uma lua no céu, não Saturno.
Outra coisa, este gato tem 4 patas, mas está deixando apenas 3 pegadas no chão. O cara dá uma volta do lado de fora do castelo e se perde no labirinto do jardim. Mas rapidinho ele chega na parte da frente. Adivinhe qual caminho levou o Jonas até lá. Aqui está a única forma de atravessar este labirinto. Infelizmente, as portas estão trancadas. O rapaz precisa digitar uma senha de 4 dígitos. Você está vendo alguma pista? Observe a porta mais de perto. Há 4 estrelas pintadas nela. A primeira tem 5 risquinhos, a segunda 4, a terceira 9 e a quarta tem 7 riscos. Então, a senha é 5497. O Jonas entra no castelo. Lá está totalmente escuro. De repente, alguém pega a câmera dele e sai correndo para a biblioteca. O rapaz segue o ladrão. Na biblioteca, se depara com um lobisomem, um vampiro e com o fantasma de uma moça. E faz a mesma pergunta para os 3. O lobisomem diz: só vim aqui em busca de livros mágicos para encontrar um jeito de virar humano de novo. Não estou envolvido nesse roubo. A moça fantasma fala: alguém derramou suco de cereja no meu vestido preferido. Passei 1 hora no banheiro tentando limpar. Não vi nada suspeito. E o vampiro afirma: anoiteceu há pouco tempo. Acordei alguns minutos atrás. E por que é que eu precisaria de uma câmera? Quem está mentindo? É impossível derramar suco em um fantasma, então ela mentiu. O Jonas entra em outro cômodo sombrio, cheio de espelhos. Mas só um deles não é falso. Ajude o jovem a encontrar seu verdadeiro reflexo. Só o segundo espelho mostra a imagem real. O blogueiro entra no banheiro, mas todas as cabines estão ocupadas. Você consegue encontrar um zumbi entre os visitantes? Ele está atrás da porta esquerda. Você consegue ver esta mão verde? É a dele. Um convite para uma festa surge nas mãos do Jonas. A dona do castelo, a Luna, está fazendo aniversário. O blogueiro entra no saguão principal e vê 7 lindas bruxas sentadas à mesa. Todas parecem idênticas, mas cada uma está usando uma roupa de cor diferente. Então é difícil dizer qual é a aniversariante. Mas após alguns segundos, ele chega perto de uma, aperta a mão dela e diz: obrigado por me convidar, Luna. Como o rapaz adivinhou? Observe os presentes. Cada bruxa levou uma caixa embalada com a cor de sua roupa, mas não há nenhuma caixa verde. Então a Luna é a que está usando o vestido verde. Ela leva o Jonas para conhecer 4 fantasmas e diz: seja bem-vindo, estranho. Esta é minha avó. Ajude o rapaz a descobrir quem é a verdadeira avó da Luna. É o terceiro fantasma, que está usando um broche igual ao da Luna. Uma das bruxas, a Zélia, se encanta pelo Jonas e quer impressioná-lo. Ela mostra fotos de sua fabulosa viagem de férias, mas o blogueiro vê na hora que as fotos são falsas. Por quê? Observe o ângulo das sombras nessa imagem. Está na cara que a Zélia fez uma montagem dela mesma nesta linda paisagem praiana. No meio da festa, a Luna recebe uma mensagem do namorado, o Carlos. Ele mora sozinho a apenas 20 minutos de distância do castelo. Aqui está o que o cara enviou. Desculpe o atraso, querida. Ainda estou trabalhando. A Luna grita: mentiroso! E o bloqueia. Por quê? É por causa da selfie dele. Tem uma marca de batom no copo que está na cozinha. Ela termina o namoro com o Carlos e usa um feitiço para teletransportar 3 feiticeiros bonitões para sua festa. Quando eles chegam, a Luna faz apenas uma pergunta: vocês têm namorada? O Magno responde: moça, trabalho 24 horas por dia, não tenho tempo para romance. O Theo diz:
Ah, não, nunca tive nenhum relacionamento sério. E o Arthur fala: não, sou exigente demais, estou em busca da pessoa certa. 2 caras estão mentindo, adivinhe quais? O Magno tem uma tatuagem romântica com o nome de uma mulher no peito dele. Já o Theo tem uma marca de aliança no dedo anelar esquerdo, então ele provavelmente é casado. O Jonas vai para a cozinha ajudar a Luna com o café e avista 3 coisas estranhas logo de cara. Você as viu também? A chama da vela pintada nesta tela está se mexendo. Tem um zumbi escondido na prateleira atrás dos potes, e a Luna guarda sal no pote de café. Ela volta para o saguão e vê que sua pintura a óleo preferida foi arranhada, então interroga 4 convidados suspeitos. O Magno diz: nossa, nem vi essa pintura aí. A Sofia garante: sinto muito, eu estava em uma ligação. A Zélia fala: tudo bem, querida, posso pintar uma nova tela muito melhor que essa. E a Glenda responde: eu estava no banheiro, não sei quem destruiu a pintura. De quem é a culpa? Da Glenda. O esmalte das unhas dela é da mesma cor dos arranhões na pintura. A Luna leva o Jonas para o jardim e o transforma em pedra. Encontre o blogueiro encantado entre essas 3 estátuas. Não deveria haver grama nenhuma debaixo de uma estátua de verdade, e o Jonas virou estátua faz poucos minutos, então precisamos escolher aquela que não tem grama embaixo. O rapaz pede que a Luna o deixe ir embora. Ela responde: ok, mas primeiro você tem que decifrar o meu enigma. Se eu tivesse 3 melancias e 4 laranjas em uma mão, e 4 melancias e 3 laranjas na outra, o que eu teria? Ajude o Jonas a resolver esse mistério. Para resolver esse enigma, precisamos analisar as coisas literalmente como elas são. A resposta é: ela teria mãos gigantes. A Laura estava indo ao banco quando desmaiou. A Cissa estava passando perto quando viu a mulher caída na rua. Ela chamou uma ambulância e a polícia. Pouco depois, a Laura recobrou os sentidos, mas viu que alguém havia roubado todo o seu dinheiro. Havia 3 suspeitos, a Cissa e 2 outros pedestres, o Theo e o Mário. Quem é o ladrão? Veja, há 2 tipos de pegadas que levam ao lugar onde a Laura estava caída. Um deles pertence a ela, e o outro foi deixado pela Cissa. Há também 2 linhas retas paralelas uma à outra, que só podem ter sido deixadas por uma cadeira de rodas. Logo, o ladrão deve ser o cara que está sobre a cadeira de rodas, o Mário. A Fernanda ligou para a polícia dizendo que seu vizinho, o Antônio, havia roubado sua estatueta de ouro. Ela disse: eu estava no andar de cima, usando o aspirador de pó, quando ouvi alguém entrando na casa. Aí me aproximei da janela e vi meu vizinho saindo da minha casa meio minuto depois. Quando desci as escadas, vi que minha estatueta de ouro não estava mais lá. O Antônio negou ter sequer passado perto da casa da Fernanda naquele dia. Em quem o detetive deve acreditar? Ele deve acreditar no Antônio. Aspiradores de pó são super barulhentos. Então, a Fernanda não conseguiria ouvir ninguém entrando na casa. A Sheila deu uma festa para comemorar seu aniversário. Ela percebeu que o irmão estava ficando com alguma garota no quarto dele, mas não tinha ideia de quem era. A Sheila é curiosa, então assim que todos foram embora, ela deu uma olhada no quarto do rapaz em busca de alguma pista. Havia 3 garotas na festa: a Jasmine, a Vilma e a Silvia. A Sheila soube na hora quem era a crush do irmão. E você, já descobriu também? A Silvia. Veja, tem uma jaqueta no quarto dele, e a Silvia estava usando essa roupa na festa. Agora eu vou mostrar algumas imagens e você terá que descobrir o que há de errado com elas. Vamos lá, aqui está a primeira. A dobradiça e a maçaneta estão no mesmo lado da porta. Portas não funcionam assim. Mais uma. O que há de errado aqui?
A mulher não está usando um colar, mas ele está refletido no espelho. E esta aqui? O 9 e o 11 estão trocados. Um está ocupando o lugar do outro. Esta aqui é moleza, mas preste bastante atenção. Sim, não tem luz vermelha nos semáforos. A Patrícia saiu para fazer uma expedição em um deserto por um mês. Ela não tinha uma boa conexão de internet, então não conseguiu falar com o namorado todos os dias. Mesmo assim, um dia ela conseguiu fazer uma videochamada com ele. Mas essa ligação não acabou bem. A jovem terminou tudo com o rapaz. Por quê? Observe o lugar em que ele está. É noite para o namorado da Patrícia, mas está na cara que o rapaz não está jantando sozinho. Tem uma taça com marca de batom atrás dele. O Sérgio estava passeando com seu amigo no parque. De repente, começou a chover e eles tiveram que ir embora. O Sérgio correu o mais rápido que pôde para casa, pois não tinha capa de chuva, sombrinha, nem sequer um capuz. Mesmo assim, quando finalmente chegou em casa, após correr sob a chuva durante 10 minutos, não havia um fio de cabelo molhado em sua cabeça. Como isso é possível? O Sérgio era careca. Em uma realidade paralela, a Sandra estava tentando convencer sua filha Ana a ir a uma festa, mas a jovem queria fazer lição de casa. Que coisa estranha, não? A Sandra levou um vestido maravilhoso para a filha, mas a garota continuou se recusando a ir. Esse embate continuou, até que a mãe prometeu que, se a Ana fosse à festa, ela deixaria fazer sua lição de casa 16 horas todos os dias por mais um mês. Mais tarde, a Sandra foi para outra festa. Quando voltou, percebeu que a filha não havia saído de casa. Como ela soube disso? Ainda tem uma etiqueta de preço no vestido, o que significa que a Ana não vestiu. A Violeta tinha uma irmã super inteligente, mas também muito maluca, que estava sempre colocando armadilhas no porão. Um dia, a Violeta desceu até lá para lavar roupas. Assim que entrou, a porta se fechou e não abria por nada. Havia 3 botões. A garota sabia que um deles abriria a porta, mas os outros 2 a fariam levar um choque. Por sorte, a irmã teve misericórdia e deixou uma pista para ela. Qual dos botões permitirá que a Violeta saia dali em segurança? Se você colocar as letras na ordem certa, verá que está escrito botão roxo lá. É esse que ela deve apertar. A Vanessa foi à delegacia e pediu que os policiais checassem se o marido dela estava bem. A mulher disse que ele estava no escritório quando ela ligou. De repente, ouviu o marido cair no chão e, cerca de 10 segundos depois, desligou sem dizer nada. A Vanessa ligou de novo, depois foi ao escritório, mas ele não abriu a porta. O detetive chegou ao escritório e encontrou o homem inconsciente no chão. E teve certeza de que ele não estava sozinho na sala quando tudo aconteceu. Por quê? Alguém havia desligado o telefone. Se o homem tivesse desmaiado de repente, o telefone teria caído no chão. Você trabalha no setor de bagagens de um aeroporto. 3 pessoas chegam e lhe dão as bagagens ao mesmo tempo. Agora você se confundiu e não se lembra qual mala pertence a quem. Dê uma olhada dentro delas e tente descobrir quem é o dono de cada uma. Só tem uma mulher, então a mala com o vestido dentro provavelmente pertence a ela. O homem cego não precisa desse espelho, o que significa que essa mala deve pertencer ao careca, e o careca não precisa do pente. Então a terceira mala pertence ao homem cego. A Lilian sempre quis ter um gato, mas a mãe nunca deixou. Um dia a menina encontrou um gatinho perdido na rua e o levou para casa. Ela sabia que a mãe a faria levá-lo para um abrigo, então resolveu esconder o animal. Mas assim que a mulher entrou no quarto da filha, percebeu que havia um gato lá. Como ela descobriu? Veja, as paredes e o sofá estão arranhados. A Joana estava trabalhando à noite. Sua filha, a Emília, quis que uma amiga ficasse com ela, mas a Joana não deixou, pois elas teriam que acordar cedo no outro dia para ir para a escola. Quando a mulher voltou, percebeu que a Emília tinha convidado a amiga para dormir lá, mesmo contra sua vontade. Como ela descobriu? Tem um par de brincos no banheiro. A Joana e a Emília não têm orelhas furadas, então os acessórios devem ser de outra pessoa.
Bem, você é um detetive particular e trabalha em uma cidade habitada por pessoas e criaturas mágicas. E vai ter uma noite difícil. A lua cheia está chegando, período em que as pessoas e os monstros enlouquecem. Como qualquer detetive, escreve suas suposições em um diário para que possa revisar os resultados mais tarde. É de tarde. Você está sentado no seu escritório. Cai um raio e alguém bate na porta ao mesmo tempo. Uma mulher pálida entra na sala e pede ajuda. Você percebe uma pulseira no braço dela. O irmão zumbi dela é acusado de roubar algumas joias, mas ela tem certeza de que ele não é culpado. A mulher o pede para provar isso. Você chega na loja, na vitrine quebrada onde as joias costumavam ficar, vê impressões digitais. Há 3 suspeitos: um lobisomem, um elfo e um zumbi. Qual deles é o ladrão? O elfo. O zumbi tem mãos esqueléticas e o lobisomem tem patas peludas. Apenas o elfo poderia deixar impressões digitais como os humanos. Você dirige pelas ruas e vê um grupo de pessoas suspeitas paradas na margem do rio. Aí para e sai do carro. As pessoas o veem e correm na direção oposta. Você corre atrás delas na areia ao longo da água, mas não consegue alcançá-las. Olha em volta, mas não vê ninguém. Então percebe que isso foi uma alucinação sua, desencadeada por longas noites sem dormir. Como descobriu isso? Você correu atrás dessas pessoas na areia, mas só consegue ver as pegadas das suas botas. Agora está voltando para o carro e ouve alguns gritos vindos da água. Uma mulher está pedindo socorro. Você corre para o rio e nada em direção a ela, que está se afogando. Mas quando se aproxima dela, vê 3 pessoas. Elas estão gritando, mas apenas uma delas é um ser humano de verdade e precisa de ajuda. As outras são sereias que querem atraí-lo para o reino delas. Como descobrir quem é a mulher de verdade? Mergulhe e veja qual tem rabo de peixe. Você salva a mulher e vai para o carro. Começa a chover. Como não quer pegar um resfriado, decide trocar de roupa no seu apartamento. Mas, de repente, ouve alguém gritar por socorro do lado de fora. Então sai correndo do apartamento e se esquece de trancar a porta. Uma mulher está chorando na rua. Ela está parada perto da via. Ao longe, você vê um carro saindo em alta velocidade. Ela diz que acabaram de roubar o automóvel novo dela. Você entra no seu carro e começa a perseguir o criminoso. O suspeito sai do veículo e corre em direção a uma casa abandonada. Pula a cerca e desaparece lá dentro. Você vai atrás dele. Em um pequeno corredor, 5 zumbis estão caminhando em direções diferentes. Mas zumbis não dirigem carros. Um deles é o ladrão fingindo ser um zumbi. Quem é ele exatamente? Zumbis não suam, e uma das criaturas que você vê está coberta de suor. Ele é o criminoso que está fugindo. Você anda pelas ruas e vê uma postagem de alerta sobre lagartos humanos atacando os habitantes da cidade. Então se lembra de ter investigado este caso, mas não conseguiu encontrar esses répteis. Agora é preciso ir ao parque. Por vários dias, um grande lobisomem tem assustado as pessoas ali. Você sabe que ele tem uma esposa, que é a única pessoa capaz de acalmar o monstro e ajudá-lo a retornar à sua forma humana. Você encontrou 3 garotas. Cada uma delas pode ser a que está procurando. Então pede para que a esposa se aproxime dele. Mas nenhuma admite que é aquela que procura. Portanto, é preciso fazer sua própria escolha. Está vendo alguns fios na roupa desta garota? É o pelo do lobo, o que significa que essa é a esposa. Ela caminha até o monstro, abraça o lobisomem e ele se transforma em humano. Você está com fome e passa por uma pizzaria. O dono do restaurante diz que alguém tirou do cofre todo o faturamento da semana. O ladrão usava luvas e não deixou impressões digitais. As câmeras de vídeo estavam desligadas. Você sabe que essa pizzaria teve vários incidentes semelhantes no ano passado. Todas as vezes, a seguradora pagava ao proprietário a totalidade do valor roubado. Você tem certeza de que o dono pegou o próprio dinheiro para acionar o seguro novamente. Dê uma olhada no escritório e prove que o proprietário é culpado. Olhe para a grade da saída de ar.
Atrás dela, dá pra ver os maços de dinheiro roubado que estava procurando. A noite é longa pela frente e você está com sono. Então vai a uma pequena cafeteria para tomar um café. Dá o dinheiro para a vendedora e pega o copo com a bebida. Aí, toma um gole e percebe que a mulher está em perigo agora. Como sabe disso? Está escrito "Socorro" no copo que ela acabou de lhe dar. Você decide não sair do café e se senta em uma mesa. É possível ver um homem com uma capa de chuva preta e capuz sentado do outro lado do salão. A garota atrás da caixa registradora está olhando para ele com cautela. Você fita em direção a este visitante por alguns segundos e percebe que o cara é um vampiro. O que o faz pensar isso? É noite lá fora, dá pra ver o seu reflexo na janela. O homem encapuzado também está sentado perto da janela, mas não há reflexo nela. Ele é um vampiro. Deu pra se animar um pouco com o café. Você está andando na rua, perdido em seus pensamentos. É por isso que não percebe um buraco de manutenção aberto à sua frente. Então cai nele e vai parar em um esgoto escuro. Eca! Felizmente não está ferido. E dá pra ouvir o ruído lá longe. Você liga a lanterna e caminha lentamente pra frente. Logo, se depara com uma gaiola com várias pessoas dentro. Dizem que um cientista maluco as capturou e as colocou nesta gaiola para realizar experimentos. É preciso libertar os prisioneiros. Mas onde encontrar a chave? Inspecione cuidadosamente o laboratório. Um dos frascos com produtos químicos na prateleira tem uma chave dentro. Você o pega e está prestes a abrir a gaiola, mas o cientista retorna. Ele diz para não fazer isso. As pessoas lá dentro são, na verdade, lagartos mutantes. O cientista admite que acidentalmente transformou crocodilos normais em humanos e que conseguiu pegar os monstros e colocá-los na gaiola. Ele vai transformá-los de volta em répteis e soltá-los. Os prisioneiros dizem que são humanos e que o cientista está mentindo. Em quem você acredita? Você decide não abrir a gaiola. Lá dentro, perto das pessoas, é possível ver pedaços de pele e escamas caídas. Cobras e outros répteis as eliminam quando fazem troca de pele. Você acredita no cientista e ele promete que em breve consertará tudo. De volta à rua. Ela está tão suja e desconfortável quanto o esgoto. Perto dali, um raio atinge algo. Você ouve alguém gritando e corre para lá. Um prédio de vários andares está em chamas. Uma senhora está chorando. Ela deixou o gato no apartamento. Os bombeiros podem não conseguir salvá-lo. Então você decide fazer isso sozinho. Então sobe até o último andar usando uma velha escada de incêndio. Ela desmorona logo atrás. Felizmente você consegue pular para dentro da janela, caindo dentro do apartamento da idosa. Várias portas levam a quartos diferentes. Você não tem tempo para verificar cada uma delas, pois o fogo está se aproximando. Onde está o gato? Essa porta está arranhada na parte inferior. Essas são marcas de garras. O bichano deve estar lá. Você abre a porta e vê um grande puma preto. O fogo está por toda parte e não dá para sair pela entrada principal. Há uma janela que dá para o quintal e uma escada de incêndio. Por onde ir? A escada de incêndio desabou quando você estava tentando entrar no apartamento. Na janela dá pra ver a árvore. Vamos ver o quão rápido você consegue encontrar a resposta para este enigma. Eu igual a 4. Céu igual a 6. Hora igual a 8. Nobre igual a 10. Cultura igual a... A resposta certa é 14. Cada letra é igual a 2. A Brenda estava viajando de trem e fazia um calor absurdo dentro do vagão. A jovem tirou sua pulseira de ouro decorada com diamantes e a colocou sobre a mesa à sua frente. Alguns minutos depois, o trem entrou em um túnel e tudo escureceu. Quando clareou novamente, a pulseira não estava mais sobre a mesa. A garota ficou desesperada. Alguém roubou minha pulseira! Havia apenas mais 3 pessoas naquele compartimento. A Ellen disse que estava dormindo. A Raquel estava lendo um livro no celular.
E o Gregório tinha ido ao banheiro antes de o trem entrar no túnel. Quem roubou a pulseira? Foi a Ellen. Antes ela estava com as mangas enroladas, mas agora elas estão cobrindo os braços até os pulsos, escondendo a pulseira. O que geralmente acontece com as plantas nas aulas de matemática? Elas crescem com as raízes quadradas. Um homem entrou em uma sala e viu 3 portas. A primeira tinha uma placa na qual se lia "Para o pântano". Na segunda havia um bilhete "Cova do Leão". E a terceira não tinha placa alguma, mas o homem sabia exatamente para onde ela levava. Como? Era a porta pela qual ele havia entrado. Um bebê girafa dobrava de altura todo mês até alcançar o tamanho de seu pai. Esse processo durou 10 meses. Quantos meses ele levou para crescer metade de sua altura atual? Nove meses. Agora observe estes 2 caras. Na sua opinião, qual deles não irá sobreviver? Certamente o da esquerda. O estilingue pode machucar o que está à direita, mas o cara vai sobreviver. Agora, se ele sair de cima da placa de madeira, o outro vai cair imediatamente no abismo. Um homem rico, o Tomás Gomes, desapareceu em sua própria casa. O detetive escalado para o caso encontrou um bilhete na cena do crime. Lá dizia: 1º de janeiro, 7 de outubro, 2 de março, 5 de junho. O detetive adivinhou que o nome do criminoso estava escondido no bilhete. Os suspeitos eram o Júlio Gomes, filho e herdeiro do ricaço, a Júlia Gomes, esposa do homem, e o João Almeida, funcionário da casa. O detetive deduziu o nome do culpado rapidinho. Você consegue fazer o mesmo? As supostas datas, na verdade, indicam as letras necessárias nas palavras. Por exemplo, 1º de janeiro significa a primeira letra da palavra janeiro, J, e daí por diante. Então, parece que o João Almeida tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do Tomás. Um estudante colocou sua prova final em cima da pilha onde estavam as de seus colegas. O professor disse para ele: "Eu vi que você estava colando na prova. Você será automaticamente reprovado." Estranhamente, o aluno simplesmente voltou para sua carteira. Quando as notas das provas foram anunciadas, ele descobriu que tinha tirado um A. Como isso é possível? O professor não sabia quem era o aluno, por isso ele avaliou a prova dele da mesma forma que as demais. Você está jogando tênis de mesa quando sua bola cai em um cano estreito de metal que está dentro de um piso de concreto. Como você pode tirar a bolinha do cano se tem apenas sua raquete, uma garrafa cheia de água e seus cadarços? Despeje a água da garrafa dentro do cano e a bola vai boiar até a superfície. Você tem uma equação feita com palitos de fósforo. 6 mais 4 igual a 4. Mude apenas um palito para tornar esta operação verdadeira. É preciso tirar um palito do sinal de mais e colocá-lo no 6 para formar um 8. Aí você terá 8 menos 4 igual a 4. Raquel ligou para a polícia no início da manhã. Quando os policiais chegaram, ela contou o que havia acontecido. Trabalho em um museu. Ontem trouxe vários livros antigos para casa. Eu queria fazer algumas pesquisas, mas aí a energia acabou. Eu acendi umas velas e continuei meu trabalho. De repente, ouvi a campainha tocar. Eu abri a porta e alguém usando uma máscara preta bateu na minha cabeça. Quando recobrei os sentidos, os livros haviam sumido. O detetive Anderson prendeu a mulher por registro de falsa ocorrência. Por quê?
Se tivesse mesmo acabado a luz, a campainha não estaria funcionando. Após um banco ser roubado, a polícia encontrou uma bolsa cheia de dinheiro jogada no parque. Ela estava entre cactos. Os policiais detiveram 3 suspeitos. Não demorou muito para que soubessem quem era o ladrão. E aí, qual deles é o criminoso? É o homem que está à esquerda. É o único que tem arranhões nos braços. Certamente ele se machucou nos cactos. O detetive Braga abordou um homem que estava saindo de uma loja de roupas. O vendedor denunciou que você roubou um par de luvas caro da loja. Essas luvas são minhas, tenho há um tempão, o homem exclamou. Mas o detetive percebeu na hora que era mentira. Como? O homem não conseguiria usar as luvas, as duas são para a mesma mão. Uma família com 2 adolescentes tirou férias e resolveu viajar para o litoral. Eles ficaram num pequeno chalé pertinho da praia. Tudo estava ótimo no começo, mas 2 dias após a chegada deles, o filho caçula desapareceu. A polícia tinha 4 suspeitos. Eles convidaram a família do garoto para vê-los, com a esperança de que reconhecessem algum. A mãe do adolescente não precisou olhar 2 vezes para ter certeza de quem estava por trás do sumiço de seu filho. Quem era o criminoso? É o cara que está usando o boné do garoto desaparecido. Miguel estava voltando da academia quando tudo ficou escuro. Ao recobrar os sentidos, viu que estava em uma sala trancada. Perto da porta havia um computador com um teclado. Na tela, um enigma. Miguel tinha que digitar a resposta certa para a porta se abrir. O enigma era o seguinte: o que é que faz uma pessoa virar 2? Miguel digitou a palavra certa e a porta se abriu. Ele estava livre. Qual era a resposta? É o espelho. O investigador policial Tomás estava andando sozinho pela rua em uma noite de inverno. De repente, viu uma pessoa usando uma máscara preta saindo de uma casa pela janela. O meliante estava carregando 2 bolsas grandes. O investigador percebeu que se tratava de um roubo, por isso correu atrás do estranho, mas ele virou a esquina e desapareceu. Tomás suspeitou de que o criminoso tivesse se escondido em uma dessas casas, mas em qual? Não pode ser a casa que está à esquerda, há muitas pessoas lá dentro. Não há pegadas na neve que levam à casa da direita. Isso quer dizer que ninguém entrou ou saiu dali recentemente. Então, ele só pode estar na casa do meio. Otto foi atacado dentro de seu apartamento e levado para um hospital. A polícia tinha 4 suspeitos, todos vizinhos da vítima. Amélia disse que estava caminhando no parque desde cedo. Henrique explicou que estava pintando em seu estúdio e que não tinha ouvido nada. José afirmou que estava consertando seu carro. Sofia disse que estava tomando banho há umas 3 horas. Observe as mãos deles e tente descobrir quem está mentindo. É um pouco estranho que o José, que estava consertando seu carro, e o Henrique, que estava pintando, estejam com as mãos tão limpas, mas eles poderiam ter usado luvas. As mãos e os dedos da Sofia não estão enrugados, o que é estranho após ter ficado 3 horas dentro de uma banheira. Quantos tijolos são necessários para completar um prédio? Só um, ele será o último. Um homem queria comprar um carro usado e encontrou um bom que custava R$9.000. Ele o comprou, mas não pagou um centavo sequer. Como assim? Quando pagamos uma grande quantia dessas, não usamos centavos. Agora vamos checar se você é bom mesmo em matemática. Consegue escrever 45 usando apenas o número 4?
44 mais 44 dividido por 44. Natan saiu escondido de casa, tarde da noite, para se encontrar com sua namorada. O adolescente pensou ter sido extremamente silencioso e cuidadoso, mas a família inteira sabia de seus planos. Tinham ciência de que o jovem voltaria à meia-noite, então resolveram fazer uma aposta. Quem visse o Natan primeiro, quando estivesse pulando o muro, ganharia a aposta e não precisaria fazer nenhuma tarefa doméstica durante uma semana. Para não adormecer, o pai do Natan ligou a TV. O avô do adolescente se aconchegou na sala e começou a ler um livro. A avó foi para a cozinha preparar uma pizza. E a mãe do Natan foi para o quarto, se sentou no chão e começou a meditar. Qual deles será o primeiro a ver o Natan quando a hora chegar? A mãe do rapaz. Seus olhos estarão ajustados na escuridão e ela verá melhor do que os outros. O presidente de uma grande empresa ligou para a polícia. Ele tinha certeza de que um de seus funcionários, a Vitória, havia roubado um cartão de memória com informações secretas. Ela planejava vendê-lo para a concorrência. A polícia chegou à casa da Vitória, mas a mulher não os deixou entrar sem um mandado de busca. Os policiais tiveram que retornar à delegacia e providenciar os papéis. Quando voltaram, a Vitória já estava sentada em seu carro, pronta para fugir. Os policiais prenderam a mulher. Além disso, fizeram buscas no veículo e nas roupas dela, mas não encontraram nada. Aí, quando estavam prestes a desistir, um dos detetives descobriu onde a mulher havia guardado o cartão de memória. Onde será? Quando a polícia veio pela primeira vez, ela estava com os cabelos soltos. Mas depois disso, a Vitória mudou o penteado. O cartão de memória está dentro de seu coque. Martinho estava dirigindo perto de um ponto de ônibus quando viu 3 pessoas lá. Uma delas era a Mônica, uma mulher por quem ele tinha uma queda. Martinho também viu o Sérgio, seu amigo, e uma senhora idosa que parecia estar sentindo muito frio. Infelizmente, o carro do Martinho só tinha 2 lugares. O que ele deve fazer? Ele deve emprestar seu carro para o Sérgio e ficar no ponto de ônibus com a garota da qual gosta. Assim, o Sérgio conseguirá dar uma carona para a senhorinha idosa e o Martinho terá mais tempo para conhecer melhor a Mônica. Durante um incêndio, um banco foi roubado. O segurança disse para a polícia que quis salvar uma bolsa de dinheiro, mas teve que amarrar sua bota em frente à saída de emergência. Aí, a porta se abriu e bateu na cabeça dele. Quando ele voltou a si, o dinheiro tinha sumido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora.